Boa noite, família. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos creem que a cruz está vazia? Dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores nessa noite. Mais forte, mais forte. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Rei Jesus. Ele venceu. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Feliz Páscoa, meu irmão. Isso. Que coisa linda. Abra a sua Bíblia agora. Peraí, antes disso, pega o seu celular, por favor. Isso, pega o celular. Tira uma selfie sua aí e posta aí nas redes sociais, no Instagram, e marca a IBF, a Igreja Batista da Família. Manda um link aí para uma pessoa que está da sua família, que não pôde vir, que está viajando, que não veio para a igreja, que não está vendo essa igreja linda nessa noite. Hoje de manhã estava lotada, hoje de noite lotada a igreja. E nós estamos felizes nessa noite por estarmos num domingo de Páscoa e também podemos celebrar a ceia do Senhor nesse domingo. Isso. Olha aí que coisa linda. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 20. Você que está em casa também, participe conosco dessa série que começa hoje. Deus tem uma palavra especial para o seu coração sobre a Páscoa. E a Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo de chocolate, tem a ver com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso ouvir outro amém? A Páscoa tem a ver com a morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele na cruz do Calvário. Foi um sacrifício que ele fez por cada um de nós. João 20, versículo 1 diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava removida. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Obrigado, Deus, por esse domingo de Páscoa, por essa celebração, que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio e que a palavra hoje seja vinda do teu trono, que no início dessa série o Senhor se revele a nós como um Deus que abençoa o teu povo, um Deus que salva, que cura, que liberta e que se revela no meio das crises. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não vou ler o texto de João até o 18 todo, porque a gente já teve uma encenação aqui maravilhosa e nós ganhamos tempo hoje nessa encenação por causa da revelação de Deus que foi interpretada aqui. Eu estou pensando que a Netflix vai contratar a nossa equipe de teatro já, que a turma está. Jesus hoje de manhã sangrou, mostrou os pés, tudo sangrando. Meu filho, o que foi isso? Pastor, deram em mim com força. Sério? Foi, me puxaram aqui, então, cipuado. Eu pensei que era a mídia que ia botar no som da chibata, mas deram os caras dando em Jesus. Pá, pá. Então, hoje é o primeiro domingo do mês de abril, é o quarto mês de 2026. Hoje é culto de comunhão. Quantos podem dizer amém? Hoje é culto de Páscoa e hoje começa uma nova série chamada Enfrentando as Crises. Por quê? A nossa equipe escolheu Enfrentando as Crises e não só crises. Porque enfrentando as crises é a atitude que nós já temos de partir para cima da crise e de lutar por ela e contra ela e a favor dela. Vou explicar isso. Então, hoje começa Enfrentando as Crises, que é a nossa quarta série de 2026. Em janeiro, nós começamos a série Consagração. E começamos um momento de 31 dias de jejum e oração. Quem participou viu o que Deus fez no mês de janeiro. Em fevereiro, nós tivemos a série Resiliência. E teve um irmão que me procurou durante a semana e disse: pastor, a série Resiliência me quebrou. O irmão já estava há 10 anos afastado da igreja. E ele ouviu essa palavra, ele ouviu a série, ele viu um domingo que foi pregado aqui. E Deus quebrantou, ele chegou chorando aqui na igreja, se arrependendo de pecados. Que coisa linda.
março começa, ou melhor, março teve a série Decisões. Decisões, os 5 pastores da igreja pregaram. E cada palavra foi extraordinária. Eu estava aqui, sentado a cada domingo. Eu não perdi nenhuma delas. Caso você tenha perdido alguma dessas mensagens, você pode ir lá no YouTube, no I Batista da Família, e você tem acesso a todas as mensagens. Só as mensagens, não o culto inteiro. Então, hoje nós vamos refletir especificamente sobre a cruz que parecia o fim dos discípulos. A crise que os discípulos enfrentaram, a crise que os discípulos viveram, porque Jesus simplesmente morreu, porque Jesus simplesmente partiu. E para eles, a morte de Jesus havia também morrido todas as expectativas e as esperanças. Então, o medo tomou conta dos discípulos. Pedro voltou a pescar. Os discípulos de Emaús voltaram para Emaús, deixaram Jerusalém. Por quê, pastor? Porque para eles tinha acabado tudo. Jesus tinha se revelado, Jesus nasceu, Jesus ressuscitou, morreu. Mas a morte de Cristo trouxe uma crise profunda no meio dos discípulos. E esses discípulos desistiram. E o que Deus tem para nós esse mês de abril, irmãos? A expectativa que nós temos sobre essa série é que as crises chegam quando as expectativas são frustradas. Pessoas se decepcionam não com a física, com o material, com carro, com casa, mas pessoas se decepcionam com pessoas. E sobretudo aquela que nós mais amamos. A quem mais a gente ama é quem mais nos decepciona. Quem mais convive com você tem mais acesso ao seu coração. As crises chegam quando as respostas não vêm. Eu estou com uma das minhas irmãs, eu tenho 6 irmãs e 2 irmãos. E uma delas está com câncer. E começou a crise, amanhã eu vou visitá-la de novo. A minha outra irmã ligou, chama, vai lá conversar com ela. E eu vou lá porque é um câncer no pâncreas. E o estágio já não é tão inicial. A crise chega. Eu não sei como é que você enfrenta as suas crises, mas esse mês aqui na IBF, você vai aprender a enfrentar as crises. E a entender que as crises é uma oportunidade de Deus trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família. As crises acontecem quando as forças se esgotam, quando você cansa. Pastor, eu estou cansado. Eu não aguento mais isso. A minha vida não muda, as coisas não acontecem. Crise é um momento decisivo, instável e crítico que rompe a normalidade, exigindo tomadas de decisões rápidas e eficazes. Quando você começa uma crise, você tem que reagir logo. Você não pode se entregar. Você não pode ficar deitado numa cama esperando a crise passar, que ela não vai passar. Antes que ela alcance o seu propósito e o seu objetivo. Eu assimilei a crise ao deserto. Quando você está num deserto, você pede para Deus lhe tirar do deserto e Ele não tira. Por quê? É simples. Porque Deus tem um propósito em cumprir na sua vida no deserto. Quando você sai do deserto, quando você quer sair dele, você perde a oportunidade de crescimento, de aprendizado, de Deus se revelar a você. Quem está me entendendo, diz um amém aí, irmão, por favor. Preste atenção nisso. A crise pode se manifestar como uma situação de grave dificuldade pessoal, emocional e, sobretudo, financeira, até existencial. Quantos adolescentes, quantos de nós não fomos adolescentes e tivemos uma crise existencial? Por que eu estou aqui? Qual o propósito da minha vida? E aí, essa semana, logo cedo, hoje, pastor, quero que o senhor me dê uma dica aí, como lidar com adolescentes. Lá em casa, quando os meninos viraram adolescentes,
nós continuamos o mesmo padrão de ensinamento, de amor, de cuidado e de disciplina. A adolescência não é uma doença, irmãos. É uma fase da vida que você entra numa crise, mas se você continua obedecendo a Deus e no centro da vontade de Deus, você vai passar por ela. Crise se manifesta quando a situação fica, as mudanças acontecem súbitas, sendo vista tanto como uma ameaça, quanto uma oportunidade de aprendizado, e eu vou por aqui, e restauração. Eu não sei qual é a sua crise, e é bom que eu não saiba, porque se eu soubesse, talvez eu pregaria para você hoje, mas não sou eu que estou pregando, essa palavra não é minha, essa palavra é do Espírito Santo para a sua vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Quando você sai da sua casa, meu irmão, o pastor Djalma não tem palavra nenhuma para lhe dar. Porque se você estivesse aqui com a expectativa de ouvir uma palavra minha, vocês estariam condenados. Homem nenhum tem poder de dar palavra nenhuma, a não ser que o Espírito de Deus. João diz que o homem não recebe nada se dos céus não lhe for dado. Preste atenção nisso. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas se Deus trouxe você aqui, é porque Ele quer te ajudar a enfrentar essa crise. Não peça a Deus para lhe tirar da crise. Peça a Deus sabedoria e força para enfrentar a crise e poder sair dela com a vitória nas mãos. Quantos creem nisso? Digam amém de novo. Olha só que coisa linda. A crise é igual ao deserto. Deus quer trabalhar em você para depois trabalhar através de você. Crise é uma oportunidade de crescimento. As crises são frequentes, são oportunidades de crescimento, pois forçam a quebra de paradigmas e adaptações. Momentos de tensão revelam maturidade e exigem mudanças estratégicas, transformando perigo em aprendizado, transformando renovação pessoal e profissional. Muitos personagens bíblicos viveram as suas maiores crises e passaram por elas. Eu tenho uma notícia boa para dar para você. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, a sua crise vai passar quando Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Eu creio. Muitos personagens bíblicos viveram suas crises com medo, luto, traição, perseguição e desespero. Irmãos, na própria equipe de Jesus tinha um homem que traiu ele, Judas. Jesus nos ensinou através dos discípulos cada detalhe da nossa vida. Quem não aprender a lidar com decepções, está difícil de seguir o Evangelho de Jesus, porque no meio do caminho vai ter decepções. Judas traiu Jesus e Jesus automaticamente supera isso. O que você tem de fazer, Judas? Sai daqui e faz logo. Tem pessoas que vão decepcionar você. Tem pessoas que vão machucar o seu coração. Você vai ficar deprimido, mas você tem que se levantar disso. O medo, o luto, a traição, a perseguição, o desespero. Vou dar alguns exemplos bíblicos para vocês terem uma ideia. Por exemplo, Jó. Jó foi um homem que perdeu tudo. Perdeu família, perdeu bens, perdeu casa, foi colocado para fora da sua cidade e estava cheirando mal. Jó passa por uma crise onde ele enfrenta cada pedaço dela e aprende como lidar com as crises e superá-las. Jó foi um homem que superou suas crises. Deus deu tudo a ele em dobro. Outro personagem bíblico foi Davi.
Davi foi traído, teve traição e culpa, remorso. E uma pessoa me perguntou: pastor, por que Davi, depois de tantas falhas, foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Não era para ele ter sido isso. O detalhe do coração de Davi, irmãos, não está nas suas falhas, está em como ele se levantou delas, está em como Davi se arrependeu e consertou os seus erros e continuou na caminhada. Quantas pessoas que não estão mais na igreja? Tem gente que olha para o passado e diz: pastor, da minha época só tem eu aqui na IBF, achando que é culpa da igreja que não teve um programa, os pastores que não cuidaram. Claro que não, irmãos. Cada pessoa vive suas lutas, seus dilemas, suas decepções, não tem maturidade para enfrentar e vão embora. E vão para outra comunidade ou estão no mundo. Deus deu o livre-arbítrio a cada pessoa. Eu admiro os que estão aqui há 30 anos, há 20 anos, há 18 anos. Esse povo tem raiz. Sabe passar as lutas, sabe passar as crises e enfrentá-las. Sentar, conversar, expor, se machuca, se entristece, se alegra de novo e assim vai. Se cada crise que você tiver numa igreja, você abandonar a igreja, você vai visitar e frequentar todas as igrejas de uma pessoa. Por quê? Porque você não tem maturidade para enfrentar as crises. E se prepara, porque esse mês de abril você vai aprender a superar essas crises, a enfrentar elas e se adaptar para viver com elas e ser trabalhado por Deus. Quem está me entendendo diz amém. Elias foi um homem que enfrentou depressão e medo. Depressão existe na vida do homem desde lá do Éden. Os pecados, quando Eva e Adão pecaram, esses pecados são inerentes ao ser humano. Nós lutamos contra a ansiedade, contra a depressão, contra a síndrome do pânico, contra o medo, contra o abuso. E uma vez Paty estava num retiro espiritual de adolescentes, e ela cantando disse: gente, vocês não sabem quantos olham para mim e veem minha voz linda cantando na igreja, como foi a minha trajetória de vida. E a coisa que eu acho mais linda no Evangelho é isso, é como nós superamos as nossas crises e continuamos seguindo a Cristo. O povo de Deus é um povo de superação. O povo de Deus é um povo que aprendeu a viver debaixo de escravidão, de luto, de dor, e superou. Olha para o povo de Israel, irmãos. Quantas quedas, quantas decepções, quantos anos, 430 anos escravo no Egito. Depois que José morre, acaba a geração dele. Queridos, nós somos um povo a quem Deus libertou e verdadeiramente nós somos livres. Elias foi um homem que teve depressão e medo. José foi um homem que teve escravidão, traição pela sua própria família. E nós, como igreja batista da família, para nós é um desafio viver em família. É ou não é? É. Por quê? Porque a família, via de regra, é o local mais difícil de você viver o Evangelho. Irmãos seus, parentes seus que conhecem você, que sabem as suas falhas, sabe aonde você está mentindo, sabe aonde você está sendo hipócrita, sabe aonde você está sendo falso. E você se converte, aceita Cristo e diz: eu conheço você, eu sei como é que você é. E você não vai poder falar nada em sua defesa. Se você vai ter que viver a vida de Cristo, você vai ter que provar para a sua família que você morreu para o seu eu e nasceu para uma nova vida em Cristo. Quem está me entendendo diz amém. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me salvou e que me regenerou. A esse Deus que regenerou você, que transformou você, você pode aplaudi-lo nessa noite de Páscoa, com toda a força do seu coração. Oh! E por fim, Jeremias. Jeremias tem solidão e rejeição.
Jeremias foi um profeta chorão que pregava a palavra e o povo rejeitava a sua palavra. E Deus disse: volta lá, Jeremias, e prega de novo. Mostra a eles que vai ter cativeiro, que vai ter consequências. Jeremias era didático e cada vez que ele falava ao povo, ele ia com uma alegoria. Ele mostrava a panela de barro fervendo, ele mostrava a canga. E ele, certa vez, ele entrou com uma canga dentro para falar com o povo de Israel. Uma canga daquela de animal mesmo, de andar os dois animais juntos. E simplesmente o povo pegou a canga dele, quebrou e disse: deixa de pregar heresia, Jeremias, a gente vai para a prosperidade. E Deus disse: volta lá, Jeremias, e vai agora com a canga de ferro, eu quero ver esse povo quebrar. E Jeremias vai com a canga de ferro e diz: eis que o Senhor diz que vem um cativeiro aí. E Jeremias pregou antes, durante e pós cativeiro babilônico. Por quê? Porque Jeremias foi guerreiro. Jeremias sabia da sua convicção. Solidão, rejeição, mas continuou pregando. Vamos aprender esse mês de abril com essa série que todos esses homens que superaram suas crises tiveram algo em comum. E eu quero separar 3 coisas que cada um deles tiveram. Primeiro, resiliência. Segundo, perseverança. Terceiro, confiança em Deus. No meio da sua crise, você tem que levantar a voz e dizer assim: eu creio em Deus, eu creio no Senhor, e Ele não vai me deixar à míngua. Eu creio em Deus e eu vou continuar servindo, embora que pastor não veja, que a liderança não veja, que a igreja não veja. Você não está aqui para mostrar a alguém da igreja que você é crente, irmão. Você está aqui para provar para o Senhor que você foi transformado e vive uma dimensão de uma nova vida. O objetivo dessa série é fazer com que você que está me ouvindo em casa e aqui na igreja, o objetivo dessa série é fazer com que você seja fortalecido em Deus para enfrentar as crises espirituais, emocionais e familiares. Nas circunstâncias, à luz da palavra de Deus. Irmãos, quando você vive de acordo com a palavra lhe dá força, a palavra lhe dá ânimo, a palavra lhe alimenta, a palavra lhe dá restauração. A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela vai lá, é a palavra de Deus que transforma você. E eu queria convidar você a dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus nessa noite, com toda a alegria. É a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que enche você. Oh! Queridos irmãos, a igreja que ora vive as bênçãos de Deus. Eu acredito muito nessa verdade que diz: faça as mesmas coisas e obtenha os mesmos resultados. Faça coisas diferentes e obtenha resultados diferentes. A IBF é uma igreja diferente. Por quê? Porque ela procura fazer aquilo que nem toda igreja faz. Vou provar para você. Todos os dias, são 7 cultos por semana. Todo dia tem culto da oração da madrugada aqui atrás. Uma igreja que cultua todo dia, tem a atenção do Senhor todos os dias, sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro que tem. É culto, é busca, é a presença de Deus. Uma igreja que busca a presença de Deus todos os dias na oração da madrugada. É uma igreja que atrai a presença, o olhar, o cuidado. Relógio de oração desde 11 de abril de 2018, que essa igreja tem 24 horas de oração. Meu Deus! De hora em hora tem gente entrando nesse relógio e orando. Você que entrou um dia e saiu, a gente continua orando.